Há como restaurar um imóvel antigo sem alterar sua essência? Vamos conhecer agora a casa do designer de interiores Eduardo Borges e como ele fez isso. Bom, na verdade, eu vim para Curitiba em 1991, recém-formado, numa área completamente diferente, né? Eu era fisioterapeuta e eu tinha feito uma especialização que eram poucos no Brasil, que era numa área muito restrita, que é a hemofilia. E eu acabei vindo para cá e aqui eu consegui o meu primeiro trabalho como fisioterapeuta, trabalhei 5 anos na área e nesse meio tempo eu acabei me direcionando para uma outra coisa que era moda, que eram os modelos, mas no sentido mais empresarial. Daí eu aposentei a fisioterapia, né, e fui me dedicar a isso, né, essa agência e tal. Fiquei um bom tempo com ela e depois voltei para São Paulo, né. Em São Paulo eu continuei na área e fui para fora do Brasil, porque daí me especializei no internacional dessa área de modelos, né, que a gente chama de gerenciamento de carreira. E chegou um momento que eu resolvi que eu queria dar um tempo de São Paulo. Daí eu vim para Curitiba novamente, porque eu já tinha morado aqui, eu conhecia a cidade, eu gostava da cidade. E eu sempre comento que Curitiba para mim tem um quê de mudança, para minha vida pelo menos. E eu queria experienciar morar novamente numa casa. Quando eu era criança, a gente morava numa casa. E depois disso, nunca mais. Eu queria experienciar e eu acho que aqui em Curitiba me possibilitaria isso. São Paulo é praticamente impossível você morar numa casa, com segurança e tudo mais. E daí eu conheci essa casa, eu refiz praticamente essa casa. E essa casa eu a concebi quase que totalmente, de uma vez só, ela veio assim, né? E depois eu fui acertando os detalhes. E nesse processo todo, eu acabei descobrindo isso, né? Essa minha facilidade de lidar com essas coisas, né? Com essas matemáticas e tudo mais. Tanto é que nessa casa, eu fiz alguns desenhos, né, infantis na época e tal, mas já eram desenhos que relatavam de um projeto futuro. Então essa casa ela ficou em obra quase 5 meses, né? E aí eu vim. E junto comigo vieram todas as minhas coisas. E eu tive que realmente acomodar todas essas coisas aqui. E quando essa casa ficou realmente pronta, 100% pronta, eu gostei muito do resultado. Lógico, é o meu universo, e as pessoas vinham me visitar e as pessoas começaram realmente a comentar, olha, existe alguma coisa aqui, eu acho que você deveria trabalhar um pouco melhor isso. Então aí eu fui atrás disso, fiz um curso, etc, e me descobri fazendo. Isso eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, porque assim, quando eu lidava com as modelos, então você imagina, às vezes eu estava numa cidade, não posso nem chamar de cidade, no meio da Rússia, e eu via 20 mulheres que para uma avaliação não profissional, eram todas muito bonitas. Mas existia aquela. E eu falava que aquilo vem aqui, uma coisa que fica aqui e aquela. E aí você, né? E isso no interior do Paraná, Rio Grande do Sul, em todos os lugares onde eu já estive. E eu começo a acreditar que com os imóveis é o mesmo efeito, porque eu vim de São Paulo para conhecer essa casa, né? O corretor falou, não, vem, eu vim. Quando ele parou o carro aqui em frente, eu tive a mesma sensação. É como se essa casa tivesse um DNA para o que ela é hoje, né? Então ela foi lapidada para se transformar no que ela é hoje, né? E até por isso eu até escrevi uns contos, fiz uma
um paralelo entre essa casa e a Rainha Elizabeth, que também demorou todo um tempo para se tornar rainha, né? O DNA era de rainha, mas ela só incorporou essa coisa de rainha depois de passar a coroa nos irmãos e etc. Então, essa coisa da casa foi a mesma sensação. Eu olhei, ela era uma bela casa, né? Ela tinha um porte, tudo ok. Ela era, né? Se eu não tivesse comprado, a pessoa compraria e não faria isso, provavelmente. Mas ela tinha um DNA para isso que ela é hoje. Então, hoje ela é uma persona, na verdade. O meu processo de criar e de desenhar, eu desenho tudo, os móveis, o que vai e tudo mais. Eu preciso desse fio condutor, né? Então, aqui a casa era isso, né? Esse paralelo. E vem uma coisa muito instantânea, porque o corretor falou, olha, essa casa, ela é da construtora e ela não foi vendida, ela é a última casa, não foi vendida até hoje. E me veio na hora alguma coisa assim, nossa, parece a Rainha Elizabeth, ficou esperando para ser rainha, né? Dos irmãos e etc. E esse era o fio condutor, né? Mas, na verdade, aqui existem referências de uma Europa um pouco maior, né? Eu gosto muito de usar as coisas inglesas, aqui em Curitiba especificamente, porque a luz que incide aqui é basicamente a mesma luz que incide em Londres, né? Nós temos uma posição geográfica, enfim, como a luz incide aqui é muito parecido. Então, eu busco essas referências até para saber que cores usar, o material, né? Como trabalhar com isso. E daí eu fiz uma vitamina, né? Fiz uma mistura de Toscana com Provence, né? Essa madeira, esses jardins de inverno e tudo, eles acabam sendo muito mais veranizados. Está gostando do programa? Daqui a pouco nós voltamos com o nosso passeio pela casa do designer Eduardo Borges. Porto Belo Shop Alto da 15. Porcelanatos e revestimentos cerâmicos. Um conceito de personalização inspirado na sua liberdade de escolha e expressão. Opções para pisos, paredes e mobiliário. Completa assessoria técnica, desde a compra até a instalação, com equipe própria. Paginação em 3D, entrega programada. Porto Belo Shop Alto da 15, a casa da Porto Belo. Programa Casa Sul. Oferecimento: Porto Belo Shop Alto da 15, a casa da Porto Belo. Madeplast, a inovação da madeira. Cevimar, especial para sua cozinha e para você. Ilô Oficial, mais beleza para você.